Mais uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês de novo aqui na Associação Espírita Vicente Pifano. Agradeço a Claudinha, sempre com carinho ela nos convida. E nós escolhemos para a noite de hoje conversarmos um pouco sobre a questão do difícil é ser cristão no momento da crise. Porque enquanto a crise não chega, e a gente está sentado, está deitado, está sorrindo, alegre, retumbante, está tudo tranquilo. Mas quando a crise bate a porta, é como diz o dito popular, né? Aí o bicho pega, que é a hora de se experimentar o aprendizado. E eu gostaria de começar na noite de hoje dizendo da nossa tristeza, uma tristeza profunda que tomou conta dos corações de muitos brasileiros de ontem para hoje, do dia 19 para o dia 20 do mês de agosto de 2018. Com algumas imagens que circularam nas redes sociais, na internet, de um fato que está acontecendo na nossa fronteira norte, divisa com a Venezuela, no nosso país. Todos nós temos conhecimento, ou muitos de nós têm conhecimento, da situação que passa o nosso país vizinho, o co-irmão da América do Sul, a Venezuela, uma crise profunda, crise econômica, financeira, política, social. E de lá muitas pessoas, muitas famílias, homens, mulheres, idosos, crianças, têm saído de suas casas, abandonado mesmo em fuga. Podemos dizer que estão saindo de lá em fuga e atravessando a fronteira indo para uma cidade do Brasil. E não é difícil de se imaginar o que acontece em situações dessa. Pessoas começam a chegar em cidades pequenas, sem infraestrutura de comércio, de acomodação, sem infraestrutura sanitária, de habitação, de emprego, e começam a se gerar alguns conflitos. E ontem parece que chegou no limite de algumas pessoas, ou de talvez alguém que não queira que isso aconteça, e num ato de truculência começaram a expulsar essas pessoas, literalmente expulsar essas pessoas daquela pequena cidade de volta para o portão de entrada da fronteira. Mas a tristeza não para aí, a minha. O fundo musical que foi colocado para isso, o fundo musical natural, o fundo musical original, era, pasmem, o hino nacional brasileiro. Pessoas sendo enxotadas do nosso país, da nossa pátria do Cruzeiro, desse coração pulsante, amoroso da humanidade, ouvindo nas suas costas gritos, impropérios e o hino nacional brasileiro, no qual dizia numa das frases: dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada Brasil. Dá vontade de chorar quando a gente presencia uma cena dessa. O Brasil, de tantas conquistas humanitárias, de tanto amor, tantos exemplos que já foi dado, já foi oferecido à humanidade, apesar das mazelas, que foram muitas também, mas que trouxeram aprendizado. Agora coloca pessoas para fora do seu território como se fossem animais que haviam invadido as suas plantações. Lamentável, uma cena lamentável.
Mas talvez o mais lamentável de tudo seja ainda que pessoas como nós, todos aqui presentes, nós que estamos assistindo pelas redes sociais, justificavam essa atitude como necessária porque eles estão saindo de um governo assim, assim, assado. E somos nós mesmos aqueles que, entre aspas, invadimos os Estados Unidos em busca de emprego, invadimos a Europa, países da Europa como Inglaterra, Portugal, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Temos constantemente, semanalmente, cruzado fronteiras para buscar vida melhor. E olha que nem estamos sendo expulsos à força física do nosso país. E se lá acontecer alguma coisa, temos como voltar para as nossas casas, sermos recebidos pelos nossos familiares. E ali naquele momento lamentável da nossa história, nós vemos pessoas que não têm para onde ir, saem fugidas de um regime, não vamos aqui entrar em questão, complicado, e sendo expulsas da pátria mãe gentil. E o que nos chama a atenção é que o Brasil é o país mais cristão do planeta, de população mais cristã em quantidade de devotos do planeta. E aí eu me lembro de quando eu era criança, a minha família ter passado por uma crise também, sem essas mesmas proporções, evidentemente, graças a Deus. O meu pai tinha 8 filhos, eu e mais 7. Eu era o quinto de uma prole, a qual ele e a minha mãe, destinava todo o cuidado para que nós tivéssemos escola, tivéssemos alimento e morássemos dignamente também. E oferecia-nos uma religião. E eu me lembro que, quando eu era bem pequeno ainda, o meu pai perdeu o emprego. Imagine isso final da década de 1970 para 80. Meu pai perdeu o emprego, já com a idade avançada, não conseguia trabalhar. E eu me lembro que na época nós tínhamos um Gordini, um automóvel, talvez não seja do conhecimento de muitos que aqui estão. Um Gordini era menor do que um Fiat Uno, parecia uma baratinha, parecia um porquinho da Índia, bem gordinho, bonitinho o nosso carrinho. E era o xodó dele, e ele teve que vender esse carro para nós podermos comer. E eu me lembro até hoje, como se eu tivesse sentado numa dessas cadeiras, ele me contando que quando nós comemos a última roda do nosso Gordini, ele conseguiu um emprego. Parece que era o último parafuso da roda que estava sendo fritado ali para colocar alimento na nossa mesa, e surgiu um emprego para ele. Em outra cidade, em outro estado, e lá nós migramos, e aí começou uma outra fase da nossa história. Era uma crise? Com certeza era. Com certeza. Era uma crise que ele passou com muita nobreza, ajudado sempre pela minha mãe também, que costurava. Mas nem por isso ele deixava transparecer que a coisa era grave para nós. Deixava transparecer para nós que a coisa era tão grave. Imaginemos, 8 filhos, mais o casal e a avó, que morava conosco, a mãe da minha mãe. Éramos 11 pessoas que eram alimentadas pelo trabalho dele, que não existia naquele momento. E nós passamos por uma crise profunda financeira. Mas eu nunca vi o meu pai reclamar, se lamentar, desanimar, e muito menos a minha mãe. 2 guerreiros, 2 trabalhadores, 2 pessoas que sempre viveram
a sua religiosidade, da maneira deles, à época deles. Viveram a sua cristandade. Ou seja, para mim, o meu referencial de cristão sempre foram os meus pais. E aí nós ficamos pensando por que nós, muitas vezes, nos desesperamos nos momentos de crise. Ou se nós temos com frequência nos desesperar em momentos passageiros. Vejamos o que seja uma crise. Existem as montanhas. Podemos relacionar assim. Existe uma montanha, a Ibituruna, por exemplo. Nós começamos a subir, e aí ela chega no topo, no cume, lá onde fica aquela santa, aquela estátua. Ali nós estamos no cume da montanha. Quando nós transpassamos o cume, chegamos ao outro lado, e aí vem a descida para um outro ambiente, para outra paisagem. A crise seria mais ou menos assim. Nós passamos por situações que vão se acumulando, vão crescendo. Um período da nossa vida vai se construindo, crescendo, até que nós chegamos no ápice. Nesse ápice é onde nós conseguimos visualizar todo o trajeto que foi feito, toda a paisagem. Podemos rememorar todos os percalços, todos os obstáculos, tudo de bom ou de não bom que aconteceu, e aí nos estabilizamos e começamos a descida para uma nova paisagem, um novo contexto, talvez novos obstáculos, um novo aprendizado. E as crises nós podemos olhar dessa forma também. Situações em que vamos vivendo, individual e coletivamente, vamos adquirindo ou visualizando experiências alheias, eles vão se acumulando e os processos vão se convergindo a ponto de chegarmos a um ápice. Nesse ápice, às vezes tem aquilo que acontece na subida da montanha. Tem a dor muscular, tem às vezes o oxigênio que fica rarefeito, tem a vontade de desistir, tem a sensação de solidão, mas nós sabemos que ao descer nós podemos voltar para o lugar onde estávamos de forma mais rica, com mais experiência, com mais proveito até. E nós passamos por uma crise agora, no nosso momento atual no Brasil, nós estamos passando por uma crise talvez a maior de todas. Talvez a maior de todas. Construímos um edifício ou subimos uma montanha social, uma montanha religiosa, uma montanha histórica. Passamos por diversos obstáculos, por uma paisagem maravilhosa em alguns momentos, e agora chegamos no ápice dessa montanha. E parece que a montanha foi desabando na nossa retaguarda. Alguém tem essa sensação aqui? Parece que o que foi acontecendo foi desmoronando, e agora quando a gente olha para trás não tem mais como voltar. Que ótimo! Que ótimo que seja assim. Certa vez, um amigo meu falou assim: Vinícius, você que pensa tanto, sabe de tantas coisas, me responde, o que você entende por crise? Aí eu respondi para ele assim:
Olha, eu vou te dar duas respostas e, infelizmente, elas vão ser negativas. Primeiro, que eu não entendo de todas as coisas. Essa é a primeira resposta. E a segunda é que eu não entendo tudo de crise. Mas eu entendo alguma coisa e nós podemos conversar a respeito. Por exemplo, a crise, ela nos traz alguma coisa chamada resiliência. Já ouviram esse termo? Resiliência. O que é isso? É a capacidade que certos materiais e até mesmo as pessoas têm de, ao serem comprimidos ou esticados, voltarem ao seu estado normal. Isso chama resiliência. Nós pegamos um elástico, por exemplo, esticamos e, se soltarmos, ele volta ao seu estado natural. Resiliência da borracha, do plástico. E o ser humano, ele passa por isso também. E eu falei com um amigo meu, olha, eu tenho vontade de te dizer uma coisa. A crise, da forma como eu entendo, foi um termo utilizado para se definir alguma coisa, mas eu queria dizer para você que crise não existe. Eu falei assim, mas como não existe? A crise é um momento do salto evolutivo do ser. A crise é um momento em que a vida fala para você assim, olha, está na hora, se joga, pula. É como se nós estivéssemos no trampolim olímpico e chega a hora que é dado o sinal e você tem que pular porque é a sua hora da competição. O medo aparece, mas é a hora de fazer isso, é a hora de esquecer tudo que está para trás, se pode acontecer um acidente, se a água vai estar lá, se ela está fria, se não está, se as câmeras estão ligadas, se os juízes estão preparados. Esse é o momento da crise, do auge da crise. Você se joga ou você é desclassificado. É o momento do salto evolutivo que não dá mais para voltar atrás. O que passou, o que foi até ali, trouxe a experiência e disse para nós assim, não volta mais. Não tem mais como voltar, é daqui para frente. Agora, tem um detalhe. Reveja os procedimentos, porque vai precisar de refazer para sobreviver. E aí ele falou para mim assim, esse meu amigo, e como é que vence a crise? Como é que se vence uma crise? Aí eu falei para ele assim, tenho uma má notícia para você. Crise não se vence. Não? Não. Crise experiencia-se, passa por ela. Então como é que eu faço? Abrace-a. Acolha. Acolha a crise e tente compreender o que ela tem a te ensinar. Porque não existe nada desconectado no universo. Se há um momento em que se determinou chamar de crise, ou o ápice de uma situação, houve antes disso vários acontecimentos que levaram à confluência desse momento. Foi uma construção de um período que nos levou a essa situação que estamos hoje, por exemplo, no Brasil. Aí ele me falou uma coisa muito séria. Ele falou assim, Vinícius, legal, que teoria bacana essa sua. Mas fala isso, naquela época, para o seu pai. Fala isso hoje para uma pessoa que já está desempregada há 6 meses, com os filhos passando necessidade, teve que tirar da escola, a esposa está doente, a mãe desencarnou na semana passada. Fala isso para ele. Traz essas teorias para ele, você vai ver o que acontece.
São os momentos da vida da gente que às vezes nós ficamos sem palavras, realmente. Ficamos, são situações difíceis, delicadas, situações em que tem que se entrar com a humanidade. Humanidade no sentido de sentimento, de percepção de vida como um todo. Não apenas teorizar, mas trocar de lugar com o outro. Para ver o que o outro está sentindo naquele momento, para poder chegar ao coração dele. Porque a mente é fácil chegar. Basta trazermos argumentos suficientes, as mentes se abrem e nós podemos alcançá-la. Mas o coração? Nesses momentos, como chegar a uma mãe que perdeu o filho por via do suicídio e falar com ela assim: olha, essa crise vai passar? Ela vai falar: vai passar sim? Tudo passa, mas você está falando isso porque não é com você. Não foi seu filho que se matou ontem. Não foi sua filha que fugiu com outro camarada porque tal coisa. Não foi sua família que morreu naquele desastre de carro. Não foi seu marido que perdeu o emprego, que ele já estava quase para aposentar e agora já era. E aí, nesse momento, o que fazer? O que fazer? Talvez não seja a pergunta o que fazer nesse momento. A pergunta seja diferente. Talvez a pergunta seja: como fazer para, se chegar a um momento desse, conseguirmos superá-lo? Talvez essa seja a pergunta. Como nos preparar espiritual e emocionalmente para, se houver momentos dessa natureza, termos o suporte necessário, espiritual, emocional e outros suportes, para poder passarmos por esse cume da montanha que nós chamamos de crise. É aí, nesse momento, que nós entramos com a vertente do cristianismo, do ser cristão ou não. Porque quando nós vemos estas cenas que nós falamos lá atrás, da expulsão dos brasileiros, dos venezuelanos do Brasil, nós perguntamos assim: que tipo de cristão faz isso? Que tipo de cristão nós somos, a maior pátria cristã do planeta, que faz isso com as pessoas? Que cristianismo foi esse que nós absorvemos? Ou será que absorvemos? Mas tem um detalhe que às vezes passa despercebido de nós que conhecemos ou que estudamos a doutrina espírita e conhecemos ou descobrimos algo que se chama agora para nós reencarnação. Se chama lei de causa e efeito de ação e reação. E aí nós nos apressamos a dizer: lá, eles estão sendo expulsos agora porque talvez eles sejam aqueles egípcios que escravizavam os hebreus lá na antiguidade. Talvez seja. Por causa disso, meu coração fecha e larga para lá. Talvez aqueles que estão sendo expulsos hoje da Líbia, morrendo no mar, sejam aqueles mesmos que mataram judeus. Pode ser. Mas cabe a nós fechar o nosso coração e falar: problema deles, ação e reação, problema deles com Deus. São questões que eu acredito que sejam importantes nós discutirmos dentro das casas espíritas, dentro dos templos religiosos de qualquer natureza. Como é que a sua fé, a sua religiosidade está afetando positivamente a sua vida? Ou nós pretendemos ser, por muito tempo ainda, religiosos teóricos, religiosos de porta de templo,
ou de dentro de templos? Ou será que nessa transição que o planeta vai passando, as sociedades estão passando, já não seria o momento de nós percebermos que há essa crise e tentarmos mudar comportamentos, principalmente sentimentos, olhares? Lá numa passagem evangélica, Jesus estava muitas vezes numa aldeia chamada Betânia, onde ele tinha 3 amigos muito queridos. Eram um amigo e 2 amigas, 3 irmãos: Lázaro, Maria e Marta. Numa das vezes que Jesus estava pelas cercanias, uma das irmãs veio correndo encontrar com ele para chamá-lo, porque Lázaro estava morrendo. Lázaro estava enfrentando a crise da vida, a crise da saúde. E estava morrendo. E a irmã, desesperada, também em crise, vai correndo em busca da salvação física daquele corpo, daquele homem, daquele amigo, Lázaro. E Jesus, como conhecia todo o seu entorno, tudo o que acontecia fluídica, energética, moral e pessoalmente, tranquiliza a amiga e fala: a morte de Lázaro, a doença de Lázaro não é de morte. E aí ela vira as costas e volta para casa, porque se o amigo fala isso, minha solução, minha salvação era ele, que curou tantos cegos, coxos, mudos, endemoniados. Se ele não vai, deixa eu ir para cuidar do meu amigo, do meu irmão, e deixa ele chegar no ritmo dele. E até mesmo os seus apóstolos, os seus discípulos, ficaram meio atônitos. Como assim? Ele curou tantos cegos, curou meninas quase mortas, hemorroíças, mulheres com sangramento, curou servos de centuriões, mandou que aleijados levantassem, e eles levantavam e andavam. E agora o seu amigo maior, ele não vai atender? O que está acontecendo? É aí que a gente quer chegar, tocar nesse ponto. Eles estavam do lado, estavam presencialmente com Jesus e duvidavam, questionavam os procedimentos dele para com a vida e com as pessoas. Se eles faziam isso, Vinícius, por que eu, que estou a 2000 anos de distância dele, não posso fazer também? Me desesperar no momento da crise? Pode. Pode sim. Pode desesperar. Pode arrancar os cabelos. Quem tem, né, Cornélio? Pode subir numa caixa de fósforo e pular lá de cima, suicidar. Pode prender a respiração até ficar vermelho. Pode rasgar a roupa. Pode fazer o que quiser no momento da crise. Pode. Mas a pergunta é: vai resolver? Fazer isso tudo vai resolver alguma crise? Ou se, dentro daquela nossa proposta anterior, se nos rendermos a essa crise, rendermos operosamente, reagindo, nos rendermos ao ensino que ela quer nos trazer, à experiência que ela quer nos mostrar, e passarmos a observar melhor o caminho percorrido até ali, que nos trouxe a esse momento que nós chamamos de crise, talvez a solução esteja próxima. Mas, Vinícius, o meu filho morreu. Que solução você vai dar para isso? Você vai trazer de volta? Como eu poderia trazer o filho de alguém de volta? A não ser
se eu conseguir passar para essa pessoa aquilo que eu acredito e que já vi comprovadas vezes em situações diversas, situações múltiplas, de que ninguém morre. A informação, o conhecimento de que ninguém morre. Talvez nesse momento alguém ou uma situação possa trazer o filho dela de volta. No sonho, no momento em que ela dorme, ela pode se encontrar com esse filho. Quando ela também desencarnar, poderão se reencontrar. Ou mesmo num processo mediúnico, ela vê-lo pela mediunidade de alguém ou mesmo com os próprios olhos. Mas isso consola o coração naquele momento? Talvez não. Talvez sim. Mas chegarmos para essa mãe e falar: olha, eu compreendo a sua dor. Não posso senti-la, mas eu compreendo a sua dor. Compreendo a dor que parece rasgar o coração, rasgar no meio a nossa alma, pela perda daquilo que nós tínhamos de mais precioso, que era um filho. Mas você acredita em Deus? Você acredita em um Pai maior, uma divindade que vê tudo, que sabe de tudo, acompanha e nos conhece? Você acredita que esse Deus é capaz de fazer maldade com uma mãe a ponto de tirar-lhe um filho pelo bel prazer? Isso não é Deus. Esse não é Deus. Esse pode ser um sádico, pode ser o nome que você quiser dar, mas esse não é Deus. O Senhor das coisas, o Senhor da vida, não tira ninguém de ninguém. Ele permite que ciclos se encerrem para que outros ciclos melhores renasçam. Para a mãe, para o filho, para todos nós. E permite que a humanidade lute, brigue, se mate, porque lhes dá livre arbítrio, livre arbitrar sob as suas vontades, sentimentos e até mesmo sobre o seu egoísmo. Porque o Brasil porque o planeta não vive uma crise econômica. Ele não vive uma crise política. Não vive uma crise ambiental. Esses são sintomas. A crise que o planeta vive é uma crise moral. É uma crise de sentimentos e de percepção de vida de cada um de nós, habitantes desse planeta, encarnados e desencarnados. Porque o que gera tudo isso que está acontecendo de desagradável no planeta, e nós não estamos falando do planeta lá longe, não, nós estamos falando do planeta aqui no nosso colo, do nosso lado, dentro da nossa casa, no vizinho. O que gera tudo isso se chama egoísmo. Egoísmo. Culto ao ego. Culto às minhas vontades, aos meus prazeres, à minha capacidade, à minha possibilidade de dominar o outro e as suas vontades. Frutos ainda da nossa imperfeição. Nossa, Vinícius, que notícia boa que você dá para nós agora. Fruto, você falou ainda. Ainda é advérbio de tempo, então quer dizer que vai chegar um momento que não vai acontecer mais essa imperfeição moral? Aí vem a notícia boa da noite.
Vai. Viu, Manuel? Vai chegar esse momento em que as nossas imperfeições morais vão diminuir a tal ponto que nós vamos conseguir viver mais harmoniosamente e talvez até sem fronteiras. Alguns movimentos já começaram. Existem os médicos sem fronteira, os engenheiros sem fronteira, a solidariedade sem fronteira e muitos outros movimentos que começam minúsculos, como germens, e vão se alastrando, comunicando, crescendo, dando frutos, e nós vamos aprendendo com as crises que esse é o caminho da solidariedade. A solidariedade no momento da crise, a solidariedade no momento do aprendizado e a solidariedade também no momento da alegria, por que não? Se nós temos tantas coisas boas dentro de nós, tantos elementos que já foram trazidos pelo cristianismo, pelo islamismo, pelo budismo, taoísmo, tantas outras linhas filosóficas, religiosas, por que não vivê-las? Por que viver esses mesmos sentimentos que são bons, como vocês estão sentindo aqui agora, certamente? Outros estão sentindo, talvez esses que nos assistam pelas redes sociais também estejam sentindo. Por que não vivermos isso fora das paredes dos templos? Por que não vivermos assim? Ora, Vinícius, porque o mundo lá fora é diferente. Façamos então a diferença. Façamos o nosso mundo ser diferente se os outros não querem. Sendo mais éticos, sendo mais pacíficos, mais honestos, mais prudentes, mais caridosos, tendo mais compaixão, sendo mais silenciosos na operação ou operando em silêncio. Hoje, num dos posts da internet, alguém me chamou de romântico, porque não por romantismo de casais, mas de romantismo de pensar em coisas que parecem ser utópicas. E eu fico tão feliz quando alguém me chama de romântico ou de utópico, Cornélio. Eu fico tão grato porque o maior de todos os utópicos transformou a história em dois períodos, o antes dele e depois dele. Quem chama Jesus, o mestre nazareno, de utópico? Ninguém, né? Ou talvez muito poucos. E foi talvez o maior utópico da nossa história, porque ele falava de coisas que estavam para acontecer, coisas que eram possíveis, e grande parte do planeta encarnado não conhecia, talvez a totalidade até então. Apenas uns poucos ali naquela região conheciam. E a utopia dele vem sendo transformada em realidade já há 2000 anos. Já há 2000 anos, esse curto período da história. E eu gosto tanto quando alguém me chama de utópico. Eu tenho até um amigo que me chama de Dom Quixote. Fala assim: Vinícius, você é um Dom Quixote, você vive correndo, lutando contra moinhos de vento. Para com isso. Eu não paro. Eu sou teimoso. Gosto de teimar no bem. Gosto de acreditar que é possível que as coisas sejam feitas diferentes. Se nós que estamos aqui vamos ter tempo suficiente nessa encarnação, nesse corpinho que está aí, para presenciarmos essas coisas, não temos como dizer, não temos como afirmar. Mas que as transformações profundas, necessárias e positivas estão acontecendo no nosso planeta hoje, isso é um fato. Talvez haja no momento mais sofrimento, que é o ápice da montanha, o cume da crise. Mas a paisagem nos aguarda do outro lado.
com a experiência para não retornarmos àquilo que nós fizemos ou presenciamos há décadas, há séculos atrás. Experiências que não deram certo, experiências infelizes. Dói no meu coração quando eu ouço um cristão falar: bandido bom é bandido morto. Ai, meu Deus. Bandido bom é bandido morto. Jesus, quantos bandidos o Senhor quer que eu mate? Como assim, cristão? Como assim você quer matar seus irmãos? Ele dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu amei ladrão, amei prostituta, amei os soldados que me penetraram com a lança do lado, e você quer matar bandido? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em reencarnação? Acredito, claro, sou espírita. E se na encarnação passada você também tiver sido um bandido? Como é que faz? E se o seu filho daqui a pouco ele tornar, por um deslize, ele cometeu um crime desses, ao qual você chama de bandido, você quer que mate-o também? Mas se você acredita em reencarnação, você deve acreditar em espírito, não é? Claro, claro que acredito. Ok. Então imagine esse bandido morto, invisível, entrando na sua casa, agindo na sociedade sobre as mentes dos nossos governantes. Imagine, eles não percebendo a presença e achando que as ideias são deles. Olha o efeito que isso pode criar. Além do efeito energético dos nossos sentimentos, ao pensarmos nesse tipo de ações sociais, higiênicas, tipo as nazistas da época de Hitler. Então, meus amigos, o tema é pesado, eu sei. O tema é grave, o tema é denso, mas nós estamos num momento da humanidade, no momento da espiritualidade, no momento da cristandade e do movimento espírita cristão, de conversarmos sobre essas coisas. Conversar nas casas espíritas, conversar nas igrejas, nos templos, conversar dentro de casa com os nossos filhos, com os nossos parentes. Porque se nós não mudarmos comportamentos, sentimentos, nós não vamos ter o planeta que nós queremos ter, a sociedade que nós queremos ter. Que ela não mude toda, mas que mude a nossa parte, que cabe a nós fazer. É possível, nós estamos muito amparados por uma espiritualidade sábia, conhecedora, evoluída, amorosa principalmente, que nos acompanha muito de perto. Está aí para nos ajudar, enquanto nós pedimos ajuda, elas estão aí de braços abertos para chegar até nós. A nossa reflexão de hoje termina aqui. Agradecendo novamente a casa, agradecendo a Claudinha por essa oportunidade de estarmos aqui conversando. A nossa fala, ela é gravada e brevemente nós colocamos na internet, colocamos no YouTube. Quem quiser participar do nosso canal, é só clicar nesse link que nós vamos colocar aqui, Vinícius Cabral. É só clicar lá, marcar o sininho lá para ser avisado toda vez que tiver uma atualização. Já tem alguns vídeos lá que talvez sirvam para alguma coisa. Agradeço a oportunidade que vocês me proporcionaram, agradeço a honra de quem veio ao convite e espero ter sido útil a vocês de alguma forma nessa noite. Muito obrigado.